O som da taça se estilhaçando contra a parede ecoou pelo apartamento, marcando o fim abrupto do que deveria ter sido uma noite de celebração. Fiquei paralisada, ainda segurando a garrafa de vinho pela metade, enquanto observava os cacos de vidro se espalharem pelo chão da sala de jantar meticulosamente arrumada. O brilho das velas tremulava, lançando sombras dançantes sobre o rosto contorcido de Danilo. "Quero o divórcio", ele disse, as palavras saindo de sua boca como lâminas afiadas, cortando o ar entre nós. Meu coração parou por um instante. Aquelas 3 palavras pairaram no ar, pesadas e irrevogáveis. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Hoje era nosso 5º aniversário de casamento. Eu havia passado horas preparando um jantar especial, escolhido cuidadosamente o vestido que ele sempre elogiava, imaginando como seria o momento em que eu finalmente compartilharia a notícia que guardava há semanas. "Danilo, você não pode estar falando sério", consegui balbuciar, minha voz tremendo. "É nosso aniversário, eu pensei que..." Ele me interrompeu com um gesto brusco. "Aniversário de quê, Débora? De 5 anos de fracasso? De tentativas inúteis? Olhe para nós. Olhe para esta farsa." Seus olhos, geralmente calorosos e acolhedores, agora estavam frios e distantes. Era como se eu estivesse olhando para um estranho. O homem à minha frente não se parecia em nada com o Danilo que eu conhecia, com quem eu havia me casado numa tarde ensolarada de primavera, 5 anos atrás. Mas nós prometemos, na alegria e na tristeza. Comecei, mas minha voz falhou. "Promessas vazias", ele retrucou, sua voz carregada de amargura. "Você é inútil, Débora. Não consegue me dar um filho. Eu mereço mais do que isso. Quero uma família de verdade." Cada palavra era como um punhal se cravando em meu peito. Lutei para respirar, sentindo o peso esmagador da injustiça de suas acusações. Como ele podia dizer aquilo? Como podia jogar fora tudo o que havíamos construído juntos? "Danilo, por favor, vamos conversar. Há algo que eu preciso te contar." Tentei mais uma vez, desesperada para fazê-lo ouvir, para salvaguardar o segredo que carregava. Mas ele já tinha se virado, pegando o casaco pendurado na cadeira. "Não há mais nada para conversar. Acabou, Débora. Amanhã mesmo falo com meu advogado. Quero os papéis do divórcio o mais rápido possível." E assim, sem olhar para trás, ele saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Fiquei ali, em meio aos destroços do que deveria ter sido nossa celebração, sentindo meu mundo desmoronar. Lentamente, como se movida por uma força além do meu controle, caminhei até a mesa. Meus olhos pousaram sobre o pequeno envelope que eu havia escondido sob o guardanapo de Danilo. Com dedos trêmulos, abri-o, revelando a imagem em preto e branco que guardava nosso futuro. Ou o que eu pensava que seria nosso futuro. Ali, naquela pequena fotografia de ultrassom, estava a prova do milagre que eu tanto queria compartilhar. A 3ª tentativa de inseminação havia dado certo. Eu estava grávida. Mas agora, olhando para aquela imagem, senti uma onda de náusea me invadir. O que deveria ser um momento de alegria se transformou no epílogo de um casamento fracassado. As lágrimas que finalmente vieram não eram de felicidade, mas de uma dor profunda e avassaladora. Naquela noite, enquanto a cidade lá fora continuava sua vida normal, eu me encolhi no sofá, abraçando minha barriga ainda plana, e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Danilo nunca saberia deste bebê. Se ele me considerava inútil, se queria tanto se livrar de mim, então que assim fosse. Eu enfrentaria tudo sozinha. Meu nome é Débora, e até aquela noite fatídica, eu acreditava ter uma vida perfeita. Cresci em uma família amorosa no interior de São Paulo, sempre sonhando com o dia em que teria minha própria família. Conheci Danilo na faculdade, onde cursávamos administração. Ele era tudo o que eu sempre quis: charmoso, inteligente e com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Nosso namoro foi um conto de fadas moderno. Compartilhávamos sonhos, planos e um amor que parecia inabalável. Quando nos casamos, 5 anos atrás, eu tinha certeza de que estava vivendo meu felizes para sempre. Danilo era um marido atencioso, sempre me surpreendendo com pequenos gestos de carinho. Tínhamos nossas diferenças, claro, mas sempre conseguíamos resolver tudo com uma conversa franca e honesta. O único ponto de tensão em nosso casamento era o desejo de ter filhos. Ambos queríamos formar uma família, mas mês após mês, a decepção se tornava mais pesada.
Os testes negativos de gravidez se acumulavam, e com eles, a frustração de Danilo crescia. Começamos a fazer exames, consultamos especialistas e embarcamos na jornada da fertilização in vitro. As primeiras 2 tentativas de inseminação falharam, e cada fracasso parecia afastar Danilo um pouco mais de mim. Ele se tornava mais distante, passava mais tempo no trabalho, e nossos momentos juntos eram cada vez mais silenciosos e tensos. Eu me culpava, achando que havia algo de errado comigo. Passei noites em claro, pesquisando tratamentos alternativos, mudando minha dieta, fazendo exercícios. Tudo para aumentar nossas chances. Danilo, por sua vez, se recusava a considerar que o problema pudesse estar com ele. Minha família sempre foi fértil, ele dizia com orgulho, como se isso encerrasse a questão. A terceira tentativa de inseminação foi nossa última esperança. Lembro-me do dia em que fiz o teste de gravidez como se fosse ontem. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o pequeno bastão plástico. Quando vi as 2 linhas aparecerem, indicando positivo, chorei de alegria. Finalmente, depois de tanta luta, nosso sonho estava se realizando. Decidi guardar a notícia para nosso aniversário de casamento. Queria que fosse um momento especial, uma celebração não só de nossos 5 anos juntos, mas também do início de uma nova fase em nossas vidas. Passei semanas planejando como contaria a Danilo, imaginando sua reação, sonhando com o futuro que teríamos juntos. Mas o destino, ou talvez a crueldade do acaso, tinha outros planos. Naquela noite, enquanto eu me preparava para revelar a notícia que mudaria nossas vidas, Danilo chegou em casa com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Seus olhos, normalmente calorosos, estavam frios e distantes. Tentei ignorar o aperto no peito, convencendo-me de que era apenas o estresse do trabalho. Coloquei o jantar na mesa, acendi as velas e vesti o vestido azul que ele tanto gostava. O envelope com a foto do ultrassom estava escondido sob seu guardanapo, esperando o momento certo para ser revelado. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, antes que pudesse compartilhar a alegria que carregava dentro de mim, Danilo destruiu tudo com aquelas palavras cruéis. Quero o divórcio. O resto da noite se desenrolou como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Cada palavra dele era uma punhalada, cada acusação, uma ferida profunda. E ali, em meio aos cacos de vidro e sonhos despedaçados, percebi que o homem que eu amava, o pai que eu imaginava para meu filho, não existia mais. Quando a porta bateu atrás dele, levando embora 5 anos de amor e promessas, eu me vi diante da decisão mais difícil da minha vida. Sentada no chão frio da sala de jantar, olhando para a foto do ultrassom, escolhi o silêncio. Naquela noite, enquanto as lágrimas secavam em meu rosto, fiz uma promessa a mim mesma e ao pequeno ser que crescia dentro de mim. Seguiríamos em frente, com ou sem Danilo. Este bebê seria amado, protegido e jamais saberia da rejeição de seu pai. O amanhecer trouxe consigo não apenas um novo dia, mas o início de uma jornada que eu nunca imaginei ter que percorrer sozinha. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de emoções e mudanças. O processo de divórcio foi rápido e frio, exatamente como Danilo queria. Ele parecia ansioso para virar a página, para começar sua busca por uma família de verdade, como ele mesmo disse. Eu, por outro lado, me vi dividida entre a dor da separação e a alegria secreta da gravidez que avançava. Decidi me mudar para um pequeno apartamento no outro lado da cidade. Precisava de um novo começo, longe das memórias que cada canto da nossa antiga casa evocava. Foi difícil explicar para minha família e amigos o motivo da separação sem revelar meu segredo. Às vezes o amor simplesmente acaba, eu dizia, engolindo o nó na garganta e a verdade que queimava para ser contada. Minha barriga começou a crescer, e com ela, minha determinação. Transformei o quarto extra do novo apartamento em um berçário, pintando as paredes de um amarelo suave, cor de sol nascente. Cada peça de mobília, cada brinquedo que eu comprava, era uma afirmação do futuro que eu estava construindo para nós dois. No trabalho, inventei uma história sobre ter optado por ser mãe solo através de inseminação artificial. Meus colegas foram surpreendentemente compreensivos e solidários. Recebi mais apoio do que esperava, o que me deu forças para seguir em frente. As consultas pré-natais eram momentos agridoces. A cada ultrassom, cada batimento cardíaco que eu ouvia, sentia uma mistura de alegria e tristeza. Alegria pelo milagre da vida que crescia dentro de mim, tristeza por Danilo não estar ali para compartilhar esses momentos. Foram meses de altos e baixos emocionais.
Houve dias em que acordei chorando, sentindo o peso da solidão. Outros em que a expectativa de conhecer meu bebê me enchia de uma energia inexplicável. Aprendi a abraçar ambos os sentimentos, entendendo que faziam parte da minha jornada. Enquanto isso, através de amigos em comum, recebia notícias esporádicas sobre Danilo. Soube que ele havia se mudado para um apartamento maior, provavelmente antecipando a família que tanto desejava formar. Ouvi rumores de que estava saindo com alguém, uma mulher mais jovem que conheceu no trabalho. Cada informação era como sal em uma ferida ainda aberta, mas eu me forçava a seguir em frente. Foi durante esse período que conheci Marcos, meu vizinho do andar de cima. Ele era viúvo, com um filho pequeno, e ofereceu ajuda quando me viu lutando para carregar as compras escada acima. Nossa amizade cresceu naturalmente, baseada em conversas sinceras e pequenos gestos de apoio mútuo. Marcos foi o primeiro a saber toda a verdade sobre minha situação. Numa noite, sentados na varanda do meu apartamento, as palavras simplesmente fluíram. Contei tudo: o casamento, as tentativas de engravidar, a noite do aniversário, a decisão de esconder a gravidez. Ele ouviu tudo sem julgar, oferecendo apenas compreensão e apoio. Você é mais forte do que imagina, Débora, ele me disse, segurando minha mão. E esse bebê terá sorte de ter você como mãe. À medida que minha gravidez avançava, Marcos se tornou uma presença constante em minha vida. Ele me acompanhou em consultas médicas, ajudou a montar os móveis do berçário e me fez rir em momentos em que eu achava que não seria mais capaz. Foi numa tarde ensolarada de sábado, quando eu estava no 8º mês de gestação, que o destino decidiu pregar mais uma de suas peças. Marcos e eu estávamos no parque próximo ao nosso prédio, aproveitando o clima agradável. Eu descansava em um banco, observando Marcos brincar com seu filho no playground, quando senti um olhar pesado sobre mim. Virei-me, e como em uma cena surreal de filme, vi Danilo parado a poucos metros de distância. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados fixos em minha barriga proeminente. Por um momento, o mundo pareceu parar. Débora? Sua voz saiu trêmula, quase irreconhecível. Você está... Antes que eu pudesse responder, Marcos se aproximou, colocando uma mão protetora em meu ombro. Está tudo bem, amor? Ele perguntou, olhando com desconfiança para Danilo. Naquele instante, vi uma série de emoções passarem pelo rosto de Danilo. Choque, confusão e, então, uma compreensão dolorosa. Seus olhos se moveram rapidamente entre mim, minha barriga e Marcos. Quanto tempo? Danilo perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. 8 meses, respondi, sentindo um nó se formar em minha garganta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o momento exato em que a realização o atingiu. O instante em que ele compreendeu a verdade que eu havia guardado por tanto tempo. Naquela noite, ele começou, mas sua voz falhou. Assenti levemente, confirmando suas suspeitas não verbalizadas. Sim, Danilo. Naquela noite, eu ia te contar que estava grávida. A terceira tentativa havia dado certo. O impacto dessas palavras foi visível. Danilo cambaleou como se tivesse levado um soco. Sua expressão uma mistura de choque, arrependimento e uma dor profunda que eu nunca havia visto antes. Foi nesse momento que o pequeno filho de Marcos correu até nós, quebrando a tensão do momento. Mamãe Debbie, olha o que eu achei! Ele exclamou, estendendo uma pequena flor silvestre para mim. Danilo observou a cena, a compreensão se aprofundando em seus olhos. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O peso de suas escolhas, das palavras cruéis daquela noite, parecia esmagá-lo. Naquele instante, no meio daquele parque ensolarado, o passado e o presente colidiram de uma forma que nenhum de nós poderia ter previsto. E ali, diante dos olhos arregalados de Danilo, eu soube que nada seria como antes. O silêncio que se seguiu foi palpável, carregado de emoções não ditas e revelações chocantes. Danilo permaneceu imóvel, seu olhar alternando entre minha barriga proeminente e o pequeno menino que agora se agarrava à minha perna, me chamando carinhosamente de Mamãe Debbie. Eu acho que precisamos conversar. Danilo finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca e instável. Olhei para Marcos, que assentiu compreensivamente. Vou levar o Pedrinho para tomar um sorvete. Estaremos por perto se você precisar. Ele disse, pegando a mão do filho e se afastando, não sem antes lançar um olhar preocupado em minha direção. Indiquei um banco próximo e nos sentamos, mantendo uma distância considerável entre nós.
O contraste com a intimidade que um dia compartilhamos não poderia ser mais gritante. Por que você não me contou? Danilo perguntou, a dor evidente em sua voz. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos e emoções que se agitavam dentro de mim. Eu ia contar, Danilo. Naquela noite, nosso aniversário de casamento. Tinha tudo planejado. O jantar, o envelope com a foto do ultrassom escondido sob seu guardanapo. Vi o reconhecimento nos olhos dele, a lembrança daquela noite fatídica se sobrepondo à cena atual. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, você... Minha voz falhou. As lembranças ainda dolorosas demais. Eu pedi o divórcio. Ele completou, a culpa evidente em seu rosto. Débora, eu não sabia. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê, Danilo? Interrompi, anos de mágoa reprimida finalmente vindo à tona. Teria ficado comigo por pena? Por obrigação? Você deixou bem claro naquela noite o que pensava de mim, o quanto eu era inútil por não conseguir te dar um filho. Ele estremeceu com o peso de suas próprias palavras jogadas de volta para ele. Eu estava frustrado, magoado. Não queria dizer aquelas coisas. Mas disse, retruquei. E naquele momento, tomei minha decisão. Decidi que meu filho merecia mais do que um pai que o veria como uma obrigação. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O som distante das crianças brincando no parque um contraste cruel com a tensão entre nós. É um menino? Danilo perguntou suavemente, olhando para minha barriga. Assenti. Sim, um menino. E aquele homem, Marcos, não é? Ele é... Ele é meu amigo, respondi firmemente. Um amigo que esteve ao meu lado durante toda a gravidez, que me apoiou quando eu mais precisava. Vi uma mistura de alívio e dor nos olhos de Danilo. Débora, eu cometi um erro terrível. Passei os últimos meses me arrependendo daquela noite, desejando poder voltar atrás. Não podemos voltar atrás, Danilo, disse minha voz mais suave agora. O que está feito, está feito. Eu sei, mas... Esse bebê, ele é meu filho. Eu tenho direitos. Direitos? Interrompi, sentindo a raiva ressurgir. Que direitos, Danilo? Os direitos que você abdicou quando me chamou de inútil. Quando destruiu nosso casamento sem nem me dar a chance de explicar. Vi o impacto de minhas palavras em seu rosto, a realização do quanto suas ações haviam custado. O que aconteceu depois que você saiu? Perguntei, curiosa apesar de mim mesma. Danilo baixou o olhar, a vergonha evidente. Eu me casei de novo. Achei que poderia recomeçar, ter a família que sempre quis. Mas... Insisti, sentindo que havia mais nessa história. Mas não conseguimos engravidar. Ele admitiu, sua voz quase um sussurro. Fizemos exames e... O problema sempre foi comigo, Débora. Meus espermatozoides... Eles não são viáveis para a fecundação natural. A ironia da situação não me escapou. Todo aquele tempo, todas aquelas acusações, e o problema sempre esteve com ele. Este bebê, ele continuou, olhando para minha barriga. É um milagre. A única chance que terei de ser pai. Senti uma onda de emoções contraditórias me invadir. Raiva pela injustiça do passado, compaixão pelo homem quebrado à minha frente, e um instinto protetor feroz pelo meu filho ainda não nascido. Danilo, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Muita coisa mudou. Não somos mais as mesmas pessoas que éramos há 8 meses. Preciso de tempo para processar tudo isso, para pensar no que é melhor para o meu filho. Nosso filho. Ele assentiu lentamente, compreendendo a complexidade da situação. Eu entendo. Só peço uma chance, Débora. Uma chance de fazer parte da vida dele, de tentar consertar os erros que cometi. Naquele momento senti o bebê se mexer, como se estivesse respondendo à conversa. Coloquei a mão sobre a barriga, um gesto instintivo de proteção. Não posso prometer nada agora, disse finalmente. Mas podemos conversar mais depois que o bebê nascer. Por enquanto, preciso me concentrar em ter uma gravidez saudável e me preparar para a chegada dele. Danilo concordou, um misto de esperança e resignação em seu olhar. Obrigado, Débora. É mais do que mereço. Enquanto nos levantávamos para nos despedir, vi Marcos se aproximando com Pedrinho, seus olhares preocupados, checando se eu estava bem. Naquele instante, cercada por tantas emoções conflitantes, uma coisa ficou clara. O futuro que eu imaginava havia mudado mais uma vez, e as decisões que eu tomaria a partir dali afetariam não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. Com um último olhar para Danilo, que parecia perdido e arrependido, me juntei a Marcos e Pedrinho,
sentindo o peso das escolhas que teria que fazer nos próximos meses. O caminho à frente era incerto, mas eu estava determinada a fazer o que fosse melhor para meu filho, independentemente do custo emocional para mim ou para qualquer outra pessoa. As semanas que se seguiram ao encontro no parque foram uma montanha-russa emocional. Minha mente estava em constante turbilhão, revivendo o passado, questionando o presente e tentando imaginar o futuro. Danilo havia respeitado meu pedido de espaço, mas sua presença pairava sobre minha vida como uma sombra persistente. Marcos, por outro lado, se mostrou um pilar de força e compreensão. Numa noite, enquanto compartilhávamos um chá na varanda do meu apartamento, ele segurou minha mão e disse: Débora, seja qual for sua decisão, estarei aqui para te apoiar. Você e esse bebê se tornaram parte da minha família, mas entendo se o caminho que você escolher for diferente do que imaginávamos. Suas palavras, cheias de amor e desprendimento, trouxeram lágrimas aos meus olhos. Como a vida podia ser tão complicada? De um lado, tinha Danilo, o pai biológico do meu filho, um homem que me magoou profundamente, mas que agora implorava por uma segunda chance. Do outro, Marcos, que havia sido meu porto seguro durante toda a gravidez, oferecendo um amor incondicional que eu nunca imaginei encontrar novamente. À medida que minha data prevista se aproximava, a ansiedade aumentava. Não apenas pela iminente chegada do bebê, mas também pela decisão que eu sabia que precisaria tomar. Danilo havia me enviado algumas mensagens, sempre respeitosas, perguntando sobre minha saúde e a do bebê. Cada mensagem era como um lembrete do passado que compartilhamos e do futuro incerto que nos aguardava. Foi numa tarde de domingo, exatamente 2 semanas antes da data prevista para o parto, que senti as primeiras contrações. No início, achei que fossem apenas os movimentos normais do bebê, mas logo percebi que algo mais estava acontecendo. Liguei para Marcos, que imediatamente correu para me levar ao hospital. As horas seguintes foram uma mistura de dor, expectativa e uma emoção avassaladora. Marcos ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, me encorajando, sendo exatamente o apoio que eu precisava. Em algum momento durante o trabalho de parto, entre as contrações e os momentos de descanso, tomei uma decisão. Marcos, chamei, minha voz fraca pela exaustão. Eu quero que Danilo esteja aqui. Vi a surpresa em seus olhos, mas também a compreensão. Sem questionar, ele pegou meu celular e fez a ligação. Menos de 1 hora depois, Danilo chegou ao hospital, ofegante e com os olhos arregalados de expectativa. A cena no quarto de parto era surreal. De um lado, Marcos, o homem que havia sido meu companheiro durante toda a gravidez. Do outro, Danilo, o pai biológico, ansioso e claramente emocionado. E eu, no centro de tudo, prestes a trazer uma nova vida ao mundo. Quando finalmente ouvi o choro do meu filho ecoando pela sala, todas as dúvidas, mágoas e incertezas pareceram se dissipar. O médico colocou o pequeno embrulho em meus braços e eu me vi olhando para o rostinho mais perfeito que já havia visto. Olá, Miguel! Sussurrei. O nome que havia escolhido meses atrás finalmente ganhando vida. Olhei para os 2 homens ao meu lado. Marcos, com lágrimas nos olhos, sorria com uma mistura de alegria e um toque de tristeza. Danilo parecia em choque, seus olhos fixos no bebê, uma emoção crua e pura em seu rosto. Ele é lindo, Débora. Danilo murmurou, sua voz embargada. Posso segurá-lo? Hesitei por um momento, mas então assenti. Cuidadosamente passei Miguel para os braços de seu pai biológico. Ver Danilo segurando nosso filho, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, foi um momento que nunca esquecerei. Eu sinto muito, Danilo sussurrou, olhando de Miguel para mim. Por tudo. Prometo que vou passar o resto da minha vida tentando compensar pelos erros que cometi. Naquele momento, sentindo o amor transbordando em meu peito, tomei outra decisão. Danilo, você é o pai dele. Sempre será. E Miguel merece ter você na vida dele. Mas as coisas não podem simplesmente voltar a ser como eram antes. Danilo assentiu, compreendendo. Eu sei. Só quero a chance de ser um bom pai para ele, de fazer parte da vida de vocês da maneira que você permitir. Olhei para Marcos, que observava a cena com uma mistura de emoções em seu rosto. E você, Marcos, tem sido mais do que eu poderia pedir. Você e Pedrinho são parte da nossa família agora, e isso não vai mudar. Marcos sorriu, se aproximando para dar um beijo suave em minha testa. Estamos aqui, Débora. Todos nós. Ali, naquele quarto de hospital, com meu filho recém-nascido nos braços de seu pai biológico,
meu companheiro ao meu lado e um futuro incerto, mas cheio de possibilidades à nossa frente, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. O caminho não seria fácil. Haveria muitas conversas difíceis, ajustes e desafios pela frente. Mas olhando para Miguel, tão pequeno e perfeito, soube que tudo valeria a pena. Este era apenas o começo de um novo capítulo em nossas vidas. Um capítulo que escreveríamos juntos, com amor, compreensão e, acima de tudo, pensando no bem-estar do pequeno milagre que havia unido todos nós. Os meses que se seguiram ao nascimento de Miguel foram uma jornada de adaptação e reconciliação. A vida que eu havia imaginado para nós dois se transformou em algo completamente diferente, mas surpreendentemente belo em sua complexidade. Danilo, determinado a cumprir sua promessa, tornou-se uma presença constante em nossas vidas. No início, nossas interações eram tensas e carregadas de emoções não resolvidas. Mas, aos poucos, à medida que o foco se voltava para Miguel, encontramos um novo ritmo. Estabelecemos um acordo de guarda compartilhada, onde Miguel passava a maior parte do tempo comigo, mas tinha dias regulares com Danilo. Ver o ex-marido se transformar em um pai dedicado e amoroso foi uma experiência agridoce. Parte de mim se alegrava ao ver o vínculo entre pai e filho se fortalecendo, enquanto outra parte não podia deixar de pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Marcos, por sua vez, provou ser um verdadeiro companheiro. Ele entendeu a complexidade da situação e, em vez de se afastar, escolheu ficar ao meu lado, oferecendo apoio incondicional. Sua presença trouxe estabilidade à nossa nova dinâmica familiar. Pedrinho, seu filho, tornou-se um irmão mais velho amoroso para Miguel, enchendo nossa casa de risadas e brincadeiras. Houve momentos difíceis, é claro. Noites em que as dúvidas me consumiam, questionando se havia tomado as decisões certas. Dias em que a tristeza pelo que poderia ter sido ameaçava me engolir. Mas então olhava para Miguel, via seu sorriso inocente e sabia que, de alguma forma, estávamos no caminho certo. Um ano após o nascimento de Miguel, organizamos uma pequena festa de aniversário. Ver Danilo, Marcos, Pedrinho e nossas famílias reunidas, celebrando a vida daquele pequeno ser que havia mudado a todos nós, foi um momento de profunda reflexão. Naquela tarde, enquanto observava Miguel sendo mimado por seus avós, Danilo se aproximou de mim. "Débora", ele começou, sua voz suave. "Eu sei que já disse isso antes, mas preciso dizer novamente. Obrigado. Obrigado por me dar a chance de ser pai do Miguel, por não me afastar completamente, mesmo depois de tudo que aconteceu." Olhei para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. "Danilo, nosso passado é complicado, e houve momentos em que achei que nunca superaríamos a mágoa. Mas Miguel merece ter todos nós em sua vida, amando-o e apoiando-o." Ele assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. "Você sabe, às vezes me pego pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu não tivesse sido tão idiota naquela noite." "Não podemos mudar o passado", interrompi suavemente. "Mas podemos escolher como agir no presente e moldar nosso futuro." Nesse momento, Marcos se juntou a nós, carregando Miguel nos braços. "Olha quem quer dar um abraço na mamãe", ele disse, passando nosso filho para mim. Abracei Miguel, sentindo seu corpinho quente contra o meu, seu cheirinho de bebê me envolvendo. Olhei para os dois homens ao meu lado, tão diferentes e ainda assim unidos pelo amor a esta pequena criança. "Somos uma família pouco convencional", disse, sorrindo para ambos. "Mas funcionamos, não é?" Marcos sorriu, colocando uma mão em meu ombro. "Família é amor, Débora. E isso nós temos de sobra." Danilo concordou, seus olhos fixos em Miguel. "Nunca imaginei que as coisas seriam assim, mas sou grato por cada momento que tenho com vocês." Enquanto a festa continuava ao nosso redor, fiquei ali, abraçada ao meu filho, cercada por pessoas que, apesar de todas as adversidades, escolheram o amor e o perdão. Percebi que nossa jornada estava longe de terminar. Haveria mais desafios, mais momentos de dúvida e, com certeza, mais alegrias. Mas ali, naquele instante, com Miguel em meus braços, Marcos ao meu lado e Danilo fazendo parte de nossas vidas de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível, senti uma profunda gratidão. O caminho que nos trouxe até aqui foi tortuoso e doloroso, mas nos levou a um lugar de compreensão, aceitação e, acima de tudo, amor incondicional. Olhei para o céu através da janela, vendo o sol se pôr, pintando o horizonte com tons de laranja e rosa. Um novo dia se aproximava, trazendo consigo promessas de um futuro que, embora incerto,
estava cheio de possibilidades. E eu estava pronta para enfrentá-lo, não mais sozinha, mas com minha família única e especial ao meu lado. Feliz aniversário, meu amor, sussurrei para Miguel, dando-lhe um beijo suave na testa. Que sua vida seja sempre cheia de amor, compreensão e segundas chances. E assim, cercada por aqueles que amava, dei as boas-vindas ao próximo capítulo de nossa história, certa de que, não importa o que o futuro reservasse, enfrentaríamos juntos, unidos pelo amor que transcende definições convencionais de família. E você, que acompanhou nossa jornada até aqui, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração e nos fazem refletir sobre o poder do amor e do perdão. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências de superação e renovação. Juntos podemos inspirar e ser inspirados. Até a próxima!